Nesta aula de hoje, iremos falar de técnicas de resposta em frequência. Antes nós estávamos analisando as técnicas de resposta no domínio do tempo, agora iremos analisar as técnicas de resposta no domínio da frequência. Então, no regime permanente, as entradas senoidais aplicadas a sistemas lineares geram respostas senoidais de mesma frequência. Lembra lá em circuitos, a gente aplicava uma fonte senoidal no meu circuito e eu tinha a fonte senoidal em todos os componentes desse meu circuito, com a mesma frequência. Embora essas respostas tenham a mesma frequência das entradas, elas diferem em amplitude e fase. Essas diferenças são funções da frequência. As senoides podem ser representadas por números complexos chamados fasores. Assim, M1 cosseno de ômega t mais φ pode ser representado por M1 fase φ. Só lembrar ali de circuitos que esse símbolozinho aqui é o símbolo fase. Então aqui, no Word é ruim, eu coloco aqui fase φ. Então tem a magnitude e sua fase, é um vetor onde eu tenho amplitude e fase, chamado de fasor. Fasor é porque ele oscila ao longo do tempo. Então, suponha um sistema massa-mola, onde eu tenho minha mola, eu tenho o atrito viscoso, minha massa, eu tenho como força de entrada meu MI de in, vamos botar assim, MI cosseno de ômega t mais φi. E a minha saída, que é a posição dessa massa, eu vou ter x de t vai ser igual a m0 cosseno de ômega mais φ zero. Aqui eu teria minha entrada, que é minha onda de entrada. Na minha saída, eu vou ter essa minha onda de saída, porém, ela vai estar defasada desse meu φ zero. Então, eu vou somar o φ de entrada mais o meu φ referente a esse circuito. Seria a impedância desse meu circuito, no caso, seria nesse meu sistema massa-mola aqui, sistema mecânico. M0 de ômega fase φ zero vai ser igual a MI ômega, que multiplica M de ômega, então as magnitudes se multiplicam, e eu vou ter a soma das minhas fases, o φi de ômega e o φ de ômega. Multiplico as magnitudes, somo as minhas fases, igual a gente fazia lá em circuitos. Então, supondo esse meu sistema, onde eu tenho a minha entrada em fasor, esse meu bloco, onde eu tenho magnitude e fase, a minha saída vai ser um fasor de magnitude e fase, onde esse meu bloco vai ser a saída pela entrada, a razão da saída pela entrada, a magnitude, e minha fase vai ser a fase da saída menos a fase da entrada. Lembrando, então, que eu divido as minhas magnitudes e eu subtraio as minhas fases. Então, na figura abaixo, temos a entrada no domínio do tempo como R de t igual a cosseno de ômega t mais b seno de ômega t, que vai ser igual a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, cosseno de ômega t menos tangente a menos 1 de b sobre a. Então, esse meu R de S vai ser igual a AS mais b ômega dividido por S quadrado mais ômega quadrado, que vai entrar nesse meu bloco G de S, que vai ser a minha entrada. Podemos representar essa entrada de forma de fasor como M1 fase φ, onde esse MI vai ser esse módulo, o raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, e o meu φi vai ser igual a menos tangente b sobre a. E na forma retangular como a menos jb. E utilizando a equação de Euler, MI é I J φ. Então eu tenho três formas de representar esse meu sistema, na forma polar, na forma retangular e usando a equação de Euler. Então, lembrando que a forma polar, simplesmente eu pego o módulo e eu pego a fase aqui, sem precisar botar esse Euler aqui. Da figura, nós obtemos que C de S vai ser igual a AS mais B ômega, dividido por S quadrado mais ômega quadrado, que multiplica o meu G de S. Separamos a solução forçada da solução transitória, realizando uma expansão em frações parciais. Então, expandindo em frações parciais, eu vou ter que o AS mais B ômega sobre S mais J ômega S menos J ômega G de S vai ser igual a um K1 sobre esse S mais J ômega mais um K2 S menos J ômega, mais os termos parciais de G de S. Encontrando esse meu K1, eu vou obter M1 MG dividido por 2 é elevado a menos J φi mais φg, e meu K2 vai ser a mesma coisa, só que eu não vou ter o meu menos aqui no E elevado a menos J. Por isso que está colocando aqui como K1 conjugado. Nas equações acima, K asterisco é o conjugado complexo de K1. Então, meu MG vai ser igual ao módulo de G de J ômega e meu φg vai ser o ângulo de G de J ômega. A resposta em regime permanente é a parcela da expansão em frações parciais proveniente dos polos da forma de onda de entrada. Os dois primeiros termos da equação da expansão de frações parciais. Portanto, a saída senoidal em regime permanente, C regime permanente de S, é igual a C steady state, regime permanente, que vai ser igual a K1 sobre S mais J ômega mais K2 sobre S menos J ômega. Que substituindo K1 e K2, obtemos esse C steady state, desse jeito aqui.
Aplicando a transformada inversa de Laplace, eu vou obter que, multiplicando as minhas magnitudes, né, MI, MG, cosseno de ômega t, que é a minha frequência, mais φi mais φg. Então, olha, a frequência mantém constante sempre, que pode ser representada como M0 fase φ0 igual a M1 fase φ1, que multiplica MG fase φg, sendo que MG fase φg é igual a G de ômega, né? Em outras palavras, a resposta em frequência do sistema cuja função de transferência é G de S é G de J é igual a G de S quando S tende para J ômega. G de J ômega, que vai ser igual ao meu MG fase φg, pode ser representado graficamente por diversas formas. Como a função da frequência, como os gráficos separados de magnitude e fase, como um diagrama polar, onde o comprimento do fasor é a magnitude e o ângulo do fasor é a fase. Então aqui eu tenho o diagrama de Bode e o de fase, e aqui embaixo tem o diagrama de Nyquist. Todos nós iremos ver nessa aula. Vimos que a magnitude da resposta em uma frequência específica é o produto dos comprimentos dos vetores a partir dos zeros de G de S, dividido pelo produto dos comprimentos dos vetores a partir dos polos de G de S, traçados até o ponto sobre o eixo imaginário. A fase da resposta é a soma dos ângulos a partir dos zeros de G de S menos a soma dos ângulos a partir dos polos de G de S, traçados até pontos sobre o eixo imaginário. Isso aqui é só para lembrar como a gente fazia para montar o meu lugar das raízes, né? Eu pegava os vetores dos zeros dividido pelos vetores dos polos e eu pegava os ângulos dos zeros menos os ângulos dos polos, né? Um estava no denominador e o outro estava no numerador. Então vamos fazer um exemplo para entender isso daqui. Determine a expressão analítica da magnitude da resposta em frequência e da fase da resposta em frequência para o sistema G de S igual a 1 sobre S mais 2. Além disso, represente graficamente tanto os diagramas de magnitude e fase separados quanto o diagrama polar. Então, primeiro, eu vou substituir S por J ômega na função do sistema. Então, eu vou obter o meu G de J ômega. A magnitude desse número complexo, eu vou tirar o módulo e eu vou obter a minha magnitude, que vai ser 1 dividido por raiz de ômega quadrado mais 4. Essa vai ser a magnitude de resposta em frequência. O meu ângulo de G de J ômega vai ser igual a φ de ômega, que vai ser igual a menos a tangente a menos 1. Faltou menos 1 aqui, né? Tangente é menos 1 de ômega dividido por 2. Isso aqui vai ser minha fase da resposta em frequência. Então, eu posso representar esse G de ômega de duas maneiras diferentes. Essa minha primeira vai ser mostrada aqui ao lado, onde eu tenho essa minha equação de fase embaixo, que está aqui, essa equação aqui de fase vai estar sendo representada aqui, e a minha expressão de magnitude, que está aqui, que é essa daqui, vai estar representada aqui. Vejam que é função de ômega todas as duas. Os dois estão em função de ômega. Aqui a diferença é que eu uso um gráfico log. Então, eu tenho um gráfico log, então 0,1, 1, 10 e 100. Então, o que eu vou fazer, olha, primeiro mostrado ao lado, é com diagramas de magnitude e fase separados, onde o diagrama de magnitude é 20 log de 1 sobre ômega quadrado mais 4. Lembrando, ó, como eu falei que é log, multiplica por 20 log, em função de log de ômega. Então, daqui log de ômega, e eu multiplico 20 log de m. Está bem detalhado aqui, né? 20 log. E a minha fase vai ser menos tangente, aqui ficou a menos 1, tá errado, em função de log de ômega. Então, todos os dois no eixo x log de ômega. A minha fase é a minha fase e minha magnitude é 20 log da minha magnitude, né? Por isso que aqui já está um gráfico linear. O diagrama polar, que é mostrado abaixo e não ao lado, é um gráfico de m de ômega, fase φ, né? Fase φ de ômega, que vai ser igual a 1 sobre ômega quadrado mais 4, fase menos tangente a menos 1, opa, menos 1 aqui aparecendo, ômega sobre 2. Então, vejam que aqui eu tenho tudo junto. Eu tenho tanto a magnitude quanto a minha fase. Então, eu vou percorrer do meu zero aqui e vou pegar o ponto e vou seguindo aqui. Olha, para esse ponto aqui, qual que é a magnitude dele? A magnitude dele vai ser 10. E qual que vai ser o ângulo que ele forma entre esse ponto aqui e aqui? Ah, aí vai ter o ângulo aqui, φ, para esse 10 aqui. E por aí vai. Eu vou pegar todos esses pontos e vou montar esse gráfico onde está no retangular, né? Eu tenho parte real e parte imaginária, só que é montado como um vetor. Então, eu pego módulo e pego fase e vou montando esse meu gráfico aqui.
Então vamos a aproximações assintóticas. Vamos trabalhar com o diagrama de Bode, que é o diagrama de fase separado do diagrama de módulo. Então o diagrama de módulo e fase separado é chamado de diagrama de Bode. As curvas de logaritmo de magnitude de fase da resposta em frequência em função de log de ômega são chamadas de diagrama de Bode, ou curvas de Bode. Considere a seguinte função de transferência. Eu tenho K multiplicando os meus zeros, S a M, né, que é o tipo do meu sistema, multiplicando os meus polos. A magnitude da resposta em frequência é o produto da magnitude da resposta em frequência de cada termo, ou eu pego um módulo aqui e multiplico todo mundo, fazendo substituição S por J ômega, igual a gente viu anteriormente. O processo pode ser simplificado trabalhando-se com o logaritmo da magnitude, para que assim não seja necessário o produto dos polos e zeros. Convertendo a magnitude da resposta em dB, obtemos. Então vamos multiplicar isso aqui por 20 log, que ao invés de ter que multiplicar e dividir, eu simplesmente vou somar e subtrair. Considere a função g de s igual a s mais a, para a qual desejamos esboçar diagramas de logaritmo de magnitude de fase da resposta separados. Então vou fazer s igual a j ômega. Eu vou ter, então, esse meu g de j ômega vai ser igual a j ômega mais a, que é igual a j de ômega sobre a mais 1. Em baixas frequências, quando ômega tende a zero, então esse meu ômega aqui vai tender a zero, eu vou cortar esse meu pedaço aqui. Eu vou cortar esse meu pedaço e eu vou ter esse g de j ômega aproximadamente igual ao valor de a, que eu vou multiplicar a com 1 aqui. A magnitude da resposta em dB vai ser 20 log de m, que vai ser 20 log de a, em que m é igual ao módulo de g de j ômega e é uma constante. A equação acima é mostrada graficamente no próximo slide, de ômega de 0,01a até a. Em altas frequências, eu vou ter que esse ômega vai ser muito maior do que a. Então a equação 16 vai se tornar g de j ômega vai ser igual a j ômega sobre a, que vai ser igual a ômega sobre a fase 90, que vai ser ômega fase 90. Entendido? Porque esse 90 graus apareceu por causa desse meu j, que virou aqui forma polar, né? De retangular para polar. E esse meu a cortou aqui embaixo. Então aqui eu cortei com esse cara aqui, né? E esse j aqui apareceu para cá. A magnitude da resposta em dB vai ser 20 log de m, que vai ser igual a 20 log de a, mais 20 log de ômega sobre a, que vai ser igual a 20 log de ômega. Em que a menor do que ômega menor do que infinito. Observe a partir do termo intermediário que a aproximação de alta frequência é igual à aproximação de baixa frequência quando ômega é igual a A e aumenta para ômega maior do que A. Caso tracemos em dB 20 log de m em função de log de ômega, a equação 20, que é essa aqui, vai se tornar uma reta y igual a 20x, em que y é igual a 20 log de m e x igual a log de ômega. A reta possui uma inclinação de 20 quando traçada como dB em função de log de ômega. Então, transformei uma equação logarítmica em uma função linear. Por quê? Y é 20 log de m e o meu x aqui, minha variável, é log de ômega. Cada duplicação da frequência faz com que 20 log de ômega aumente por 6 dB, possuindo assim uma inclinação equivalente de 6 dB por oitava. Então, trabalhando com frequência, quando eu dobro minha frequência considerando essa inclinação de 20, eu vou ter 6 dB de acréscimo a cada vez que eu dobro a minha frequência. Então, uma oitava corresponde a uma duplicação de frequência. Então, aqui eu tenho a forma gráfica mostrada aqui à direita. A primeira equação aqui, são todas as equações que a gente já viu. O g de j ômega, que eu apliquei aqui para baixas frequências. Então, de 0,1 até a, eu vou ter essa minha equação 17 aqui. Meu 20 de log m igual a 20 log de a, que é esse mostrado aqui, né? Então, daqui veio para cá. E agora eu tenho essa equação que mostra, né, esse log de a cortou com esse aqui de baixo. Eu tenho 20 log de ômega, que vai pegar daqui para frente, né? E no meu infinito eu tenho que minha fase vale 90 graus. Então, meu diagrama de fase chega até aqui, 0,1, e até 10 ele vai ter essa inclinação de 45 graus por década, e depois eu tenho 90 graus aqui no final. Então, na frequência eu pego aqui a frequência de corte e pego uma década antes e uma década depois para fazer essa inclinação aqui. Chamamos as aproximações em segmentos de retas de assíntotas. A aproximação de baixa frequência é chamada de assíntota de baixa frequência, e a aproximação de alta frequência é chamada de assíntota de alta frequência. A frequência A é chamada de frequência de quebra, porque nela ocorre uma quebra entre as assíntotas de baixa e alta frequência.
Frequentemente, é conveniente normalizar a magnitude e escalonar a frequência, de modo que o diagrama logarítmico da magnitude passe por 0 dB e uma frequência de quebra unitária. A normalização e o escalonamento ajudam nas seguintes aplicações. Ao se comparar diferentes diagramas de resposta em frequência em sistemas de primeira ordem ou de segunda, todos os diagramas terão a mesma assíntota de baixa frequência depois da normalização e a mesma frequência de quebra depois do escalonamento. Ao se esboçar a resposta em frequência em função como na equação 13, cada fator no numerador e no denominador terá a mesma assíntota de baixa frequência depois da normalização. Essa assíntota comum de baixa frequência torna mais fácil adicionar os componentes para obter o diagrama de Bode. Então a questão toda aqui é que para montar esse diagrama de Bode, ao invés de usar aquela frequência de quebra A, eu vou usar 1, que eu normalizei tudo, e eu vou ter 0 na minha frequência de corte. Para isso eu consigo comparar mais fácil os meus sistemas e eu consigo montar mais fácil esse meu sistema. Então, para normalizar S mais A, a gente vai colocar a grandeza A em evidência e vamos formar A, S sobre A mais 1. A frequência escalonada definindo-se uma nova variável de frequência S1 igual a S sobre A. Em seguida, a magnitude é dividida pela grandeza A para resultar em 0 dB na frequência de quebra. Portanto, a função normalizada e escalonada é S1 mais 1. Para obter a resposta em frequência original, a magnitude e a frequência são multiplicados pela grandeza A. Então é simples assim. Então aqui eu tenho a minha frequência de corte agora em 1, que seria a frequência sobre A. E aqui eu tenho o meu gráfico de fase ali, ó, na minha frequência aqui de corte 1 novamente, e tudo normalizado, bonitinho. Vamos determinar os diagramas de Bode para a função de transferência g de S igual a 1 sobre S mais A. Então, o inverso que a gente viu anteriormente. Então, eu vou ter que vai ser 1 sobre A, S sobre A, mais 1. Essa função possui uma assíntota de baixa frequência em 20 log de 1 sobre A, que é obtida fazendo a frequência S tender a 0. O diagrama de Bode é constante até que a frequência de quebra, A radianos por segundo, seja atingido. O diagrama, então, é aproximado pela assíntota de alta frequência obtida fazendo S tender a infinito. Portanto, em alta frequência, o que eu vou fazer? Pego essa minha equação, aplico S igual a J ômega, né? S tendendo a J ômega, onde esse meu J ômega vai tender para o infinito. Então, vai ser um valor muito grande. Então, eu vou obter 1 sobre ômega fase menos 90. Então, ela vai para fase menos 90. Então, aqui, ó, fase menos 90. Convertendo a magnitude para dB, eu vou ter 20 log de m vai ser igual a 20 log de 1 sobre A menos 20 log de ômega sobre A. Então, cortando aqui, eu vou ter que vai ser igual a menos 20 log de ômega, que é a minha função. Então, até minha frequência de corte, eu tenho 0. Na minha frequência de corte, eu tenho aqui menos 20 dB por década. Na outra, eu cresci em magnitude, nessa eu decresço em magnitude. Antes eu tinha um 0, agora eu tenho um polo. Então, e o diagrama de Bode para G de S igual a S? G de S igual a S possui apenas uma assíntota de alta frequência. Então, fazendo S igual a J ômega, a magnitude é 20 log de ômega. Portanto, o diagrama de Bode de magnitude é uma reta traçada com inclinação de 20 dB por década, passando por 0 dB quando ômega é igual a 1. O diagrama de fase, que é constante, é 90 graus, porque ele vai ser constante, né? Então, aqui eu tenho minha fase constante 90 graus, e aqui eu tenho 20 dB por década, de menos 40 até 40 aqui, né? Onde vai ser 0 para 1, que é a minha frequência de corte. Então, esse aqui é o objetivo da minha normalização, inclusive. Então, ali eu tinha um 0, um polo, e agora eu tenho um polo na origem, né? Um 0 na origem, no caso. Agora sim, vamos tratar com um polo na origem. É uma reta com inclinação menos 20 dB, o contrário do meu 0 na origem, passando por 0 dB em ômega 1, igualzinho, porque está normalizado. O diagrama de Bode é a fase igual a menos 90 constante. Então, aqui, ó, fase menos 90, passa em 0, em 1. E eu tenho essa inclinação de menos 20 dB por década, ou menos 6 dB por oitava, né? Menos 6 dB a cada duplicação de frequência. Aqui eu tenho o meu S, aqui eu tenho o meu 1 sobre S. Então, veja a diferença, um cresce e outro decresce. Então, tem fase positiva 90, então tem fase negativa menos 90. Então, aqui eu tenho o meu 0, S mais A, e aqui eu tenho meu polo S1 sobre S mais A. Vejam que o meu 0 ele cresce 20 dB por década a partir da minha frequência de corte, e tem uma inclinação aqui de mais 45 graus por década, uma década antes e uma década depois da minha frequência de corte, sempre assim no meu ângulo. E aqui no meu polo, eu vou ter um decrescimento de 20 dB por década, caso menos 20 dB por década, não,
crescimento de menos 20 dB por década, ou decrescimento de 20 dB por década, a partir da frequência de corte, e eu vou ter uma queda de menos 45 graus por década, pegando aqui ó, uma década antes da minha frequência de corte até uma década depois da minha frequência de corte. Sempre assim, ó, igualzinho aqui, igualzinho. Então, no exemplo, vamos esboçar o diagrama de Bode para o sistema da figura em que o G de S vai ser igual a KS mais 3, S, S mais 1, S mais 2. Então, eu tenho um 0 em S mais 3, eu tenho um polo na origem, eu tenho um polo em menos 1 e eu tenho um polo em menos 2. Reescrevemos G de S, mostrando cada termo normalizado para um ganho unitário em baixa frequência. Então, portanto, eu vou ter 3 meios de K, S sobre 3 mais 1, S, S mais 1, S sobre 2 mais 1. As frequências de quebra vão ocorrer nos meus polos de zeros, né? Eu tenho 1, 2 e 3. O diagrama de magnitude deve começar uma década abaixo da menor frequência de quebra e se estender até uma década acima da maior frequência de quebra. Assim, escolhemos o intervalo de 0,1 radiano a 100 radianos, ou 3 décadas, como a extensão do nosso diagrama. Em ômega igual a 0,1, o valor de baixa frequência da função é obtido a partir da equação 25, que é essa equação aqui normalizada, utilizando os valores de baixa frequência para todos os termos S sobre A mais 1, isto é, S igual a 0, e o valor real para o termo S no denominador. Assim, G de J 0,1 vai ser igual a 3 meios de K dividido por 0,1, que é igual a 15K. O efeito de K é mover a curva de magnitude para cima, aumentando K, ou para baixo, diminuindo K, por um valor de 20 log de K. K não tem efeito sobre a curva de fase. Caso escolhamos K igual a 1, a curva de magnitude pode ser desnormalizada posteriormente para qualquer valor de K calculado ou conhecido. Então veja que interessante. Esse meu K ele vai ter o objetivo de mudar a minha curva de magnitude e não a minha curva de frequência, só a magnitude. Então eu vou ter um crescimento, vou somar um valor contínuo nessa minha curva quando eu aumento K e vou diminuir essa minha curva, né, baixar, diminuir o valor contínuo em todo o meu espectro de frequência se eu diminuo o valor de K. Só que a gente trabalha com K igual a 1, que fica normalizado, depois você sobe e desce à medida que precisa. Lembrando sempre que vai ter que usar 20 log de K, porque a escala ali é normalizada no logaritmo. Então aqui eu tenho todas as assíntotas desses meus polos de zeros separados. Parece uma bagunça, mas dá para entender muito bem. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, bom, até 10. Que é o gráfico logarítmico, né? Então, quem eu tenho em 1 aqui? Vamos começar por esse aqui, ó. 3 sobre 2S, eu tenho uma queda constante em menos 20 dB por década. Então, está aqui, meu 3 meios de S. Esse meu S sobre 3 mais 1, ele vai ter a sua frequência de quebra em 3. Então, está aqui, ó, 3. O meu S sobre 2 vai ter a frequência de quebra em 2. Lembrando que ele é um polo, ele vai decrescer menos 20 dB por década. Vai decrescer 20 dB por década. Então, está aqui 2, é esse aqui preto que está descendo. Então, esse aqui. Enquanto esse é meu polo, então logo também vai decrescer 20 dB por década, que começa aqui em 1. Então, estou os 3, eu tenho que somar os 3 aqui. Então, aqui eu faço a soma de todo mundo, né? Eu tenho um polo no 0. Começando em 0,1 vai ser menos 20, então o total vai ser menos 20 aqui dB por década. Quando eu tenho em 1, então estou fazendo por décadas, eu vou ter menos 20 do meu polo, menos 20 do meu polo em menos 1, então vai ter menos 40. Quando eu tenho menos 2, que já entrou nova frequência de quebra do meu outro polo, eu vou ter 3 polos aqui, dando menos 60. Quando eu tenho menos 3, que já começa o meu zero, eu vou ter essa soma de mais 20 dB por década, então vira menos 40. Então eu tenho uma inclinação de menos 20, chega em 1 eu tenho menos 40, de 1 até 2 eu tenho menos 60, de 2 até 3 eu tenho menos 40. Então está aqui a inclinação final. Então, menos 20, menos 40 é um pedacinho aqui, e esse pedacinho aqui fica menos 60, e do final para lá eu tenho menos 40, porque já eu tenho meu zero, né, atuando aqui nesse meu sistema. Então aqui eu tenho um diagrama de fase montado. Então eu vou pegar uma década antes, uma década depois da minha frequência de corte, contando aqui para o meu polo aqui na minha origem é menos 90 sempre, né, que a gente já tinha visto antes. A inclinação sempre vai ser menos 45 graus por década para cada um dos polos e zeros. Então aqui, ó, esse gráfico aqui, eu tenho a inclinação do meu polo em menos 3, aqui de baixo eu tenho do meu polo em menos 2, e aqui eu tenho do meu polo em menos 1. Lembrando, olha, eu tenho sempre uma década
antes e uma década depois de decaimento, né? Por fim, eu vou fazer a soma de cada um desses decaimentos para saber qual que é o final, o diagrama final dessa queda por década. Então, vou fazendo a soma em cada um dos trechos, lembrando que tem que pegar uma década antes dos meus polos agora, né? Dos minhas frequências de corte. Então, eu pegava em 1, agora eu pego em 0,1, depois 0,2, depois 0,3, que atua o polo em menos 1, menos 2, menos 3. E o final de cada uma da atuação desses meus polos, que é uma década depois da minha frequência de corte. Então, do 0, do 20 e do 30. Então, aqui eu tenho a inclinação final, somando a inclinação individual de cada um deles, né? Então, pela inclinação de onde ele começa, eu vou fazendo a inclinação e obtendo o valor final ali de inclinação. O polinômio de segunda ordem é da forma s² mais 2zeta ômega ns mais ômega n². Normalizando, vai ficar ômega n², s² sobre ômega n² mais 2zeta s sobre ômega n mais 1. Diferentemente da aproximação da resposta em frequência de primeira ordem, a diferença entre a aproximação assintótica e a resposta em frequência real pode ser grande para alguns valores de zeta. Em baixas frequências, essa minha equação 26 se torna g de s vai ser igual a ômega n², que vai ser igual a ômega n², fase 0. A magnitude de m em dB em baixas frequências vai ser, portanto, 20 log de ômega n². Já em altas frequências, eu vou ter que g de s vai ser aproximadamente s². Ou seja, esse meu g de j ômega para altas frequências vai ser igual a ômega², fase 180 graus. O logaritmo da magnitude vai ser 40 log de ômega, quadradinho aqui, né? A equação 31 é uma reta com o dobro da inclinação de um termo de primeira ordem. Sua inclinação é 12 dB por oitava, que vai ser o dobro, ou 40 dB por década, que também é o dobro, né? Onde ômega n é a frequência de quebra para o polinômio de segunda ordem. Por conveniência, ao se representar sistemas com ômega n diferentes, normalizamos e escalonamos nossos resultados antes de traçar as assíntotas. A equação da minha segunda ordem vai se tornar g de gs1 sobre ômega n² vai ser igual a s1² mais 2zeta s1 mais 1, em que s1 vai ser esse s sobre ômega n. Para determinar a fase da frequência natural, primeiro obtemos o g de j ômega, substituindo s por j ômega, que vai ser igual então ao meu ômega n² menos ômega² mais j2zeta ômega n ômega. Então, ômega n frequência natural, ômega minha variável, né? Do ômega aqui, do meu j. Em seguida, determinamos o valor da função da frequência natural, substituindo ômega por ômega n. Uma vez que o resultado é j2zeta ômega n², a fase na frequência natural é 90 graus. Então, aqui tenho o sistema de segunda ordem. Eu tenho um crescimento de 40 dB por década a partir da minha frequência de corte, já normalizada, então eu tenho ômega sobre ômega n aqui, então é 1. E aqui, na minha frequência normalizada, eu tenho uma década antes e uma década depois desse meu crescimento de ângulo, né? Que vai ser também o dobro de um sistema de segunda ordem, agora vai ser 90 graus por década, começando de 0 graus e terminando em 180 graus. Vamos agora examinar o erro entre a resposta real e a aproximação assintótica do polinômio de segunda ordem. Enquanto o polinômio de primeira ordem possui uma disparidade de não mais que 3,01 dB de magnitude, 5,71 graus em fase, a função de segunda ordem pode apresentar uma disparidade maior que depende do valor de zeta. A partir da equação 32, a magnitude e a fase reais para g de s igual a s² mais 2zeta ômega n mais ômega² são, respectivamente, a minha magnitude vai ser a raiz quadrada de ômega n² menos ômega² ao quadrado, mais 2zeta ômega n ômega ao quadrado. E já minha fase vai ser a tangente a menos 1, né, o arco tangente, de 2zeta ômega n ômega dividido por ômega n² menos ômega². Essas relações estão tabeladas na próxima tabela para uma faixa de valores de zeta e representadas graficamente nas figuras que seguem junto com as aproximações assintóticas para magnitude normalizada e frequência escalonada. Elas podem ser utilizadas para melhorar a exatidão ao se tratar de diagramas de Bode. Então aqui eu tenho o gráfico mostrando essas frequências, né? Então aqui, vamos lá. Para a frequência 1, a minha magnitude com meu zeta igual a 0,1 vai ser menos 13,98. Minha fase, 90. Se eu tenho 0,2, esse meu zeta, ele mudou de 13,98 para 7,96. A fase mantém constante. Olha, a fase vai se manter constante aqui para 1. Olha, quando eu vou aumentando esse meu valor de zeta, eu vou tendo um aumento aqui, olha, zeta igual a 0,5 para 1 eu tenho 0. Eu vou tendo um aumento aqui nessa minha
resposta em magnitude aqui. Então, quando eu vou traçar esse meu diagrama de Bode, para fazer uma correção e deixar mais perfeitinho assim, eu tenho que considerar o meu zeta e dar essa ondinha aqui. Por que eu faço isso? Lembra lá que meu zeta é meu fator de amortecimento? Então, quando eu tenho um sistema subamortecido, eu tenho frequências. Então, eu tenho oscilações desse meu sistema. Essas minhas oscilações vão interferir na minha resposta em frequência, tanto em magnitude quanto em fase. Então, eu mudo um pouco minha assíntota de acordo com esse meu fator de amortecimento. O diagrama de Bode para G de S igual a 1 sobre S² mais 2z ômega n mais ômega² podem ser deduzidos de modo semelhante. Né? Eu só inverti, então vai mudar o sinal de todo mundo. Determinamos que a curva de magnitude de quebra na frequência natural e diminui a uma taxa de menos 40 dB por década. O diagrama de fase é 0 graus em baixa frequência. Em 0,1 ômega-n ele começa a diminuir de 90 graus por década e continua até 10 ômega-n, onde ele nivela em menos 180 graus, o inverso do anterior. Né? A resposta em frequência exata também segue na mesma dedução de G de S, igual a S² mais 2z ômega-n mais ômega-n². Então, assim, aqui eu tenho a tabela novamente. Se eu pegar um valor, por exemplo, 1, eu vou ter aqui, para 0,1 tenho praticamente 14, para 0,2, 8, para 0,3, 4 e vai diminuindo. Então, essa aqui é a minha diferença. Quanto mais eu vou aumentando esse fator de amortecimento, menos oscilação aqui na minha resposta em frequência eu vou ter. Por que minha magnitude diminui? Lembra, se meu fator de amortecimento é 0,1, na minha resposta lá em frequência, eu vou ter uma oscilação grandona. Se for muito grande, esse sistema é super amortecido. Então, eu vou ter um sistema mais lento aqui. Então, mais lento, olha, quem vai ter uma oscilação maior? Esse aqui que gerou essa onda ou esse aqui que é calminho? Então, obviamente, vai ser esse aqui de cima. Então, por fator de amortecimento menor, eu tenho uma magnitude maior, justamente por causa desses picos aqui de onda que eu vou ter nesse meu sistema. A mesma coisa acontece por diagrama de fase. Né? Eu vou ter uma alteração, porque eu tenho essa oscilação toda. Traço diagramas de Bode de logaritmo da magnitude e de fase G de S para o sistema com relimitação unitária mostrado na figura, que é essa aqui embaixo, onde meu G de S vai ser igual a S mais 3, S mais 2, S² mais 2S mais 25. Então, eu tenho um 0 em menos 3, um polo em menos 2 e um polo duplo aí. Primeiro, vamos converter G de S para mostrar os componentes normalizados que possuem ganho unitário em baixa frequência. O termo de segunda ordem é normalizado colocando-se ômega-n² em evidência. Então, vai ficar o S² ômega-n² mais o 2z sobre ômega-n/s mais 1. Assim, então, o meu G de S vai ser igual a 3, 2 sobre 25, multiplicando aqui, né, o S sobre 3 mais 1, normalizado aqui já, S mais 2 mais 1, então 0 em menos 3, polo menos 3, e aqui normalizado com o meu 5² aqui. Então, eu vou ter 3/5 e essa galera aqui normalizada. Agora, eu vou traçar cada uma dessas assíntotas no meu diagrama de magnitude. Então, aqui eu tenho o S mais 3 sobre S mais 1, com a frequência de corte aqui em 3, né? 1, 2, 3. Em 1 aqui que eu tenho, em 2, desculpa, S sobre 2 mais 1, então está aqui em 2, descendo menos 20 dB por década, aqui crescendo 20 dB por década, porque eu tenho um 0, então esse cara aqui é um 0, esse cara aqui é um polo, 1 sobre, então ele decresce. Agora, o meu sistema de segunda ordem ele vai decrescer aqui na frequência de corte, menos 40 dB por década. E eu tenho aqui essa minha fase constante, essa minha magnitude constante de 3 sobre 50 aqui. Então aqui eu vou fazer a soma de todo mundo, pegando o 0,01, que é um ponto extremo, né, do meu diagrama, e pegando em cada uma das minhas atuações, das minhas frequências de corte. Né? Então, na minha frequência de corte aqui, do meu polo em menos 2, eu tenho o polo menos 2 atuando, então vai ser menos 20. No meu polo menos 3, eu tenho menos 20 do polo, mais 20 do zero, então no total vai ser 0. E na minha frequência de corte do 5, né, do ômega-n5, eu vou ter menos 40 do duplo, eu tenho 20 menos 20, então ficou só menos 40. A correção da curva de logaritmo da magnitude decorrente do termo de segunda ordem subamortecido pode ser determinado representando graficamente o ponto menos 20 log de 2z acima das assíntotas na frequência natural. Como esse meu z é 0,2, o sistema subamortecido, para o termo de segunda ordem do denominador de G de S, a correção é de 7,69 dB. Então, eu vou lá naquela minha tabela e vejo qual que é a correção que eu tenho que fazer, que no caso vai ser de 7,69 dB. Então, aqui eu vou
fazer todas as minhas assíntotas, e eu tenho essa minha subida aqui, né? Então eu peguei minha frequência de corte e vi lá que eu tenho aqueles meus 7 dB. Então eu vou lá e faço essa minha correção, que é essa minha ondinha para cima, porque não vai ficar quebradinha assim, né? Que aqui seria uma aproximação. Já no diagrama de fase, eu faço a mesma coisa. Para os polos e zeros de primeira ordem, eu vou ter 45 dB por década, então no meu zero crescendo, no meu polo decrescendo, nos mesmos pontos de corte, porém eu vou considerar uma década antes e uma década depois desse meu crescimento, né? E menos 90 dB por década, considerando o meu sistema de segunda ordem, que vai fechar em menos 180, os outros fecham em menos 90 quando é polo, 90 quando é zero. Então, novamente, eu vou pegar aqui onde começam a atuar esses meus polos e zeros, então lá em menos 2, menos 3, menos 5, e quando termina de atuar esses meus polos e zero. Então eu faço isso porque eu tenho uma atuação uma década antes e uma década depois, né? Então eu começo em 0,2, eu termino em 20. Começo em 0,3, termino em 30, começo em 0,5, termino em 50. Então vou fazendo a soma e eu vou obter esses meus ângulos. Então no final é só somar cada um deles e eu tenho aqui esse meu diagrama de fase desse meu sistema mostrado anteriormente. Então agora vamos mudar o nosso diagrama. Ao invés de fazer o diagrama de módulo e fase separado, nós vamos fazer tudo junto, que é o critério de Nyquist. Considere o sistema ao lado. O critério de Nyquist pode nos dizer quantos polos em malha fechada estão no semiplano da direita. Então, eu fazendo o G de S igual a numerador sobre denominador de G e o H de S igual a numerador de H sobre denominador de H, nós vamos obter na multiplicação dos dois, numerador de G, numerador de H, sobre denominador de G, denominador de H. Fechando essa malha, eu vou ter 1 mais G de S, H de S. Por fim, eu vou ter denominador de G, denominador de H, mais numerador de G, numerador de H, dividido por denominador de G, denominador de H. Então, essa minha função em malha fechada vai ser G de S sobre 1 mais G de S, H de S, que vai ser, então, numerador de G, denominador de H, denominador de G, denominador de H, mais numerador de G, numerador de H. A partir das equações 38, concluímos que os polos de 1 mais G de S, H de S são os mesmos que os polos de G de S, H de S, e que os zeros de 1 mais G de S, H de S são os mesmos que os polos de T de S. Se somarmos um número complexo no plano S e substituirmos em uma função f de S, o resultado é outro número complexo. Esse processo é chamado de mapeamento. Por exemplo, substituindo S4 mais J3 na função S² mais 2S mais 1, vai resultar em 16 mais J30. Dizemos que 4 mais J3 é mapeado em 16J30 através da função S² mais 2S mais 1. Então, eu usei de um domínio, então eu tinha S4 mais J3, eu apliquei uma função de transformação e eu tenho agora um novo domínio. Então, eu fiz um mapeamento de 4 mais J3 em 16 mais J30, utilizando essa função S² mais 2S mais 1. Considere o conjunto de pontos chamados de contorno, mostrado na figura como contorno A. Admita que essa minha função que vai mapear vai ser multiplicação de zero sobre a multiplicação de polos. Então, esse meu contorno de A, quando eu aplicar nessa minha função, vai me dar como resultado um outro contorno, que foi mapeado através dessa minha função aqui. Então, esse contorno, quando eu faço um contorno no sentido anti-horário, considerando um zero aqui e utilizando um zero como mapeamento, um zero no semiplano direito nesse caso, eu vou ter uma volta no sentido anti-horário do mesmo formato assim não, né? Aqui, da mesma posição mais ou menos. Quando eu faço esse meu mapeamento utilizando um polo no semiplano da direita, eu não estou percorrendo esse meu polo, né? Estou pegando aqui nesse quadrante, eu vou ter um contorno já no quadrante de baixo, também no sentido horário. Quando eu faço esse contorno utilizando esse zero no semiplano direito, passando pelo meu zero aqui, eu vou ter uma volta no sentido horário atravessando a minha origem. Quando eu faço esse meu contorno utilizando um polo no semiplano da direita, atravessando esse meu polo, eu vou ter uma volta no sentido anti-horário atravessando a minha origem. E no último caso, eu tenho um polo e um zero no sentido horário percorrendo esse caminho. Dentro desse caminho eu tenho o meu zero e meu polo. Então eu tenho essa função de mapeamento, um zero e um polo, ambos no semiplano da direita. Então nesse caso eu tenho uma volta no sentido anti-horário, porém eu não passo na minha origem.
Vamos primeiro admitir que f de S vai ser igual a 1 mais GH, com o esboço de polos e zeros de 1 mais GH, como mostrado na figura próximos do contorno A. Então aqui eu vou fazer um mapeamento de 1 mais G de S, H de S. Então aqui eu tenho dois zeros de um polo, polos perdidos em fora. Então eu vou fazer esse mapeamento aqui. Assim, esse R vai ser igual a V1, V2 dividido por V3, V4, V5, que é a distância aqui entre meu polo e meu ponto, e meu zero e meu ponto. À medida que cada ponto Q no contorno A é substituído em 1 mais GH, um ponto mapeado resulta no contorno B. Admitindo que f de S é igual a 1 mais GH, possua dois zeros e três polos, cada termo entre parênteses, a equação 39, é um vetor da figura. Então, essa aqui é a equação 39. Né? Então, cada um desses meus zeros e meus polos vai ser um vetor aqui que vai ser utilizado para somar dentro desse cara aqui. À medida que nos movemos no sentido horário ao longo do contorno A, cada vetor da equação 39, que se encontra no interior do contorno A, aparentará ter passado por uma rotação completa, ou por uma mudança de ângulo de 360 graus. Então, quem está no interior desse meu contorno, eu peguei aqui, por exemplo, ângulo 0 e dei uma volta. Então, eu tive 360 graus aqui. Então, quando eu faço essa minha voltona aqui, somando todos os ângulos aqui dos meus dois zeros do meu polo, eu tive uma volta de 360 graus. Por outro lado, cada vetor traçado a partir dos polos e dos zeros de 1 mais G de S, H de S, que existem fora do contorno A, parecerá oscilar e retornará à posição anterior, passando por uma variação angular líquida de 0 grau. Então ela dá uma variaçãozinha e depois ela volta. Então ela vai oscilar, mas somando tudo ela vai ter uma variação líquida de 0 grau. Cada fator de polo ou zero de 1 mais G de S, H de S, cujo vetor passe por uma rotação completa ao redor do contorno A, deve resultar em uma alteração de 360 graus no resultado R, ou em uma rotação completa do contorno mapeado B. Caso nos movamos no sentido horário ao longo do contorno A, cada zero dentro do contorno A produz uma rotação no sentido horário, enquanto cada polo dentro do contorno A produz uma rotação no sentido anti-horário, uma vez que os polos estão no denominador da equação 39, né? Por isso que a gente faz aquela subtração lá no meu ângulo. Assim, N igual a P menos E, em que N é igual ao número de voltas no sentido anti-horário do contorno B ao redor da origem, P é igual ao número de polos de 1 mais G de S, H de S no interior do contorno A, e Z é igual ao número de zeros de 1 mais G de S, H de S no interior de contorno A. P é igual ao número de polos em malha aberta envolvidos, e Z é igual ao número de polos em malha fechada envolvidos. Assim, N igual a P menos E, ou alternativamente Z igual a P menos N, nos diz que o número de polos em malha fechada no interior do contorno, que é o mesmo que o número de zeros dentro do contorno, é igual ao número de polos em malha aberta de G de S, H de S, no interior do contorno, menos o número de voltas no sentido anti-horário do mapeamento em torno da origem. Caso estendamos o contorno para incluir todo o semiplano da direita, podemos contar com o número de polos em malha fechada no interior do contorno A, no semiplano da direita, e determinar a estabilidade do sistema. Uma vez que podemos contar o número de polos em malha aberta P dentro do contorno, que são os mesmos que os polos de G de S e H de S no semiplano da direita, o único problema que resta é como obter o mapeamento e determinar N. Como os polos e zeros G de S e H de S são conhecidos, o que acontece se mapearmos através de G de S e H de S, ao invés de usar 1 mais G de S e H de S? O contorno resultante é o mesmo que o de mapeamento através de 1 mais G de S e H de S, exceto que ele é transladado uma unidade para a esquerda. Assim, contamos as voltas em torno de menos 1, ao invés das voltas em torno da origem. Assim, o enunciado final do critério de Nagel vai ser o seguinte. Então, aqui só explicando as figuras, ao invés de usar 1 mais G de S, H de S, se eu fizer essa minha volta utilizando, esse mapeamento utilizando G de S, H de S, ao invés de eu ver a origem, que nesse caso aqui, eu vou usar o menos 1, porque eu vou transladar em 1, porque aqui eu tenho 1 a mais e aqui eu tenho 1 a menos. Né? Então aqui eu tenho a mesma função, mapeada com o meu G de S, H de S, eu vou olhar aqui quantas voltas ele deu no menos 1. Aqui eu tenho dois zeros no semiplano da direita, então aqui eu tenho que dar a volta no sentido horário em menos 1. Então, porque agora eu vou estar analisando menos 1 ao invés de analisar a minha origem. Então, o enunciado do diagrama de Nagel vai ser: se um contorno A, que envolve todo o semiplano da direita, for mapeado através de G de S, H de S,
Então, o número de polos em malha fechada Z no semiplano da direita é igual ao número de polos em malha aberta P no semiplano da direita, menos o número de voltas do mapeamento no sentido anti-horário N em torno de menos 1. Isto é, Z é igual a P menos N. O mapeamento de diagrama de Nyquist ou curva de Nyquist de G de S, H de S. A figura A mostra um contorno A que não envolve os polos de malha fechada, isso é, os zeros de 1 mais G de S, H de S. O contorno desse modo é mapeado através de G de S, H de S, em um diagrama de Nyquist que não envolve menos 1. Assim, P igual a 0, N igual a 0 e Z é igual a P menos N, que é igual a 0. Uma vez que Z é o número de polos de malha fechada no interior do contorno A, que envolve o semiplano da direita. Esse sistema não possui polos no semiplano da direita e é estável. Por outro lado, a figura B mostra o contorno A, que embora não envolva os polos em malha aberta, gera duas voltas no sentido horário em torno de menos 1. Assim, P igual a 0, N igual a menos 2. E o sistema é instável. Ele possui dois polos em malha fechada no semiplano da direita, uma vez que Z é igual a P menos N, que é igual a 2. Os polos em malha fechada são mostrados no interior do contorno A na figura B como zeros de 1 mais G de S, H de S. Então vamos esboçar esse diagrama. Os controles de velocidade encontram uma ampla aplicação no setor industrial e doméstico. A figura A mostra uma aplicação que é o controle de frequência e saída de energia elétrica de um par de turbinas e gerador. Regulando a velocidade, o sistema de controle assegura que a frequência gerada permaneça dentro da tolerância. Os desvios a partir da velocidade desejada são medidos e uma válvula de vapor é alterada para compensar o erro de velocidade. O diagrama de blocos do sistema mostrado na figura B esboça o diagrama de Nyquist para o sistema da figura. Então aqui vou ter que multiplicar todos esses meus blocos. Então aqui temos o sistema G de S vai ser igual a 500 sobre S mais 1, S mais 3, S mais... Assim, a magnitude de resultado é o produto das distâncias até os zeros, dividido pelo produto das distâncias até os polos. E o ângulo do resultado é a soma dos ângulos dos zeros menos a soma dos ângulos dos polos. Então, à medida que nos movemos no sentido horário ao longo do contorno do ponto A até o ponto C, então eu vou pegar o contorno daqui até aqui, o ângulo resultante vai de 0 graus, que é todo mundo aqui do zero, até 3 vezes 90 lá no infinito. Então, tenho menos de 70 graus. Ou que eu vou de A' até C' na figura C. Sua magnitude varia de acordo com o produto das distâncias até os zeros dividido pelo produto das distâncias até os polos. Assim, o resultado vai de um valor finito em frequência 0, no ponto A da figura A, até uma magnitude 0 na frequência infinita no ponto C. Então, existem três distâncias infinitas até os polos. De A até C, o conjunto de pontos ao longo do contorno é imaginário. Portanto, de A até C, o G de S é igual a G de Jω. Então, esse meu G de Jω vai ser igual a 500 sobre S mais 1, S mais 3, S mais 10, onde S tende a Jω. Logo, eu vou ter 500 menos 14 ômega ao quadrado mais 30 mais J, 43 ômega menos ômega ao cubo. Multiplicando o numerador e o denominador pelo conjugado complexo do denominador, obtemos então 500, aqui eu tenho conjugado complexo, né? Menos 14 ômega ao quadrado mais 30 menos J, 43 ômega menos ômega ao cubo, dividido pelo menos 14 ômega quadrado mais 30 quadrado, mais 43 ômega menos ômega ao cubo quadrado. Na frequência 0, G de Jω vai ser igual a 500 dividido por 30, que vai ser igual a 50 terços. Portanto, o diagrama de Nyquist começa em 50 terços com um ângulo de 0 graus. À medida que ômega aumenta, a parte real permanece positiva e a parte imaginária permanece negativa. Em ômega igual a raiz de 30 14avos, a parte real se torna negativa. Em ômega igual a raiz de 43, o diagrama de Nyquist cruza o eixo real negativo, uma vez que o termo imaginário se anula. O valor real no cruzamento do eixo, ponto Q' da figura C, encontrado substituindo-se na equação 41, que é essa aqui de cima, é menos 0,874. Continuando para ômega igual a infinito, a parte real é negativa e a parte imaginária é positiva. Em frequência infinita, esse G de Jω vai ser igual a 500J dividido por ômega ao cubo, ou aproximadamente 0 a 90 graus. Ao longo do semiciclo infinito do ponto C ao ponto D, mostrado na figura B aqui, os vetores giram no sentido horário, cada um por 180 graus. Portanto, o resultado passa por uma rotação no sentido anti-horário de 3 vezes 180, começando no ponto C' e terminando no ponto D'. Então, C', D'. Para qualquer ponto no plano S, o valor de G de S pode ser obtido representando cada número complexo da forma polar.
como a seguir. Então, eu pego o meu g de S, faço lá 500 sobre R menos 1 é elevado a J ômega menos 1. R menos 3 é elevado a J ômega menos 3. R menos 10 é elevado a J ômega menos 10. Em que R menos I é a magnitude do número complexo S mais I. E θ menos I é o ângulo do número complexo S mais I. Ao longo do semiciclo infinito, todos os R menos I são infinitos. E podemos usar nossa hipótese para aproximar os ângulos como se os vetores começassem na origem. Assim, ao longo do semiciclo infinito. Então, assim, ao longo do semiciclo infinito, g de S vai ser igual a 500 infinito fase θ menos 1, θ menos 2, θ menos 1, θ menos 3, θ menos 10, que vai ser igual a 0 fase menos θ menos 1 mais θ menos 3 mais θ menos 10. Do ponto C, os ângulos são todos 90 graus. Portanto, o resultado é 0 fase menos 270, como mostrado no ponto C'. Está aqui. De modo análogo, no ponto D, g de S vai ser igual a 0 fase mais 270 graus, que é mapeado no ponto D' aqui embaixo. O eixo imaginário negativo pode ser mapeado percebendo-se que a parte real de g de j ômega, h de j ômega, é sempre uma função par, enquanto a parte imaginária de g de j ômega, h de j ômega, é uma função ímpar. Então, basta espelhar aí em relação ao eixo real. Vamos admitir uma g de S, h de S, que vai ser igual a n de S dividido por S, d de S, em que d de S possui raízes imaginárias. O termo S no denominador e as raízes imaginárias de d de S são polos de g de S, h de S, que estão no contorno, como mostrado na figura A. Então, estão aqui, ó. Essa é a minha linha do contorno. Para esboçar o diagrama de Nyquist, o contorno deve desviar ao redor de cada ponto em malha aberta que está no seu caminho. Não pode passar por aqui. Então, tem que dar um contorno infinitesimal em volta desse meu polo. O desvio pode ser tanto à direita quanto à esquerda, como mostrado na figura B e C. Então, pode ser para a direita ou pode ser para a esquerda. Para o primeiro caso, o polo gira de 180 graus, quando nos movemos ao longo do contorno. No segundo caso, menos 180 graus, né? Um ângulo aqui, um contorno positivo e um contorno negativo. Seguimos para um exemplo. Esboço o diagrama de Nyquist do sistema com representação unitária da figura abaixo, em que g de S é igual a S mais 2 sobre S quadrado. Os dois polos do sistema da origem estão sobre o contorno e devem ser contornados, como mostrado na figura A. Então, eu tenho que contornar esses meus polos aqui na minha origem. O mapeamento começa no ponto A e continua no sentido horário. Os pontos A, B, C, D e F da figura A são mapeados, respectivamente, nos pontos A', B', C', D', E' e F' da figura B. No ponto A, os dois polos em malha aberta na origem contribuem com 2 vezes 90 graus, que vai ser igual a 180. E o zero contribui com 0 graus. O ângulo total no ponto A é, portanto, menos 180 graus. Perto da origem, a função é infinita em magnitude por causa da estreita proximidade com os dois polos em malha aberta. Assim, o ponto A é mapeado no ponto A', localizado no infinito com um ângulo de menos 180 graus. Então, mapeado aqui no meu ponto A'. Movendo do ponto A até o ponto B, ao longo do contorno, resulta uma variação líquida de ângulo de 90 graus, decorrente unicamente desse meu zero. Os ângulos nos polos permanecem os mesmos. Assim, o mapeamento muda por 90 graus no sentido anti-horário. O vetor mapeado vai de menos 180 graus em A' para menos 90 graus em B'. Ao mesmo tempo, a magnitude varia de infinito a zero, uma vez que o ponto B há uma distância infinita a partir do zero dividida por duas distâncias infinitas a partir do polo. Então, do A até B, eu tive do A' até o B'. Alternativamente, a resposta em frequência pode ser determinada analiticamente a partir de g de j ômega, que vai ser igual a 2 mais j ômega dividido por menos ômega quadrado, considerando o ômega variando de 0 a infinito. Em baixas frequências, esse meu g de j ômega vai ser aproximadamente igual a 2 sobre menos ômega quadrado, ou infinito fase 180. Em altas frequências, esse meu g de j ômega vai ser igual a j dividido por menos ômega, ou 0 fase menos 90. Além disso, as partes real e imaginária são sempre negativas. À medida que percorremos o contorno BCD, então BCD, a magnitude da função permanece em zero, uma distância infinita do zero dividido por duas distâncias infinitas dos polos. À medida que os vetores se movem através de BCD, o vetor do zero e os dois vetores dos polos passam por variações de menos 180 graus cada. Assim, o vetor mapeado passa por uma variação líquida de 180 graus, que é a variação angular do zero menos a soma das variações angulares dos polos. Então, menos 180 graus, menos 2 vezes 180 vai ser igual a mais 180 graus.
O mapeamento é mostrado como BCD, em que o vetor resultante varia de 180 graus com a magnitude epsilon, né, que tende a zero. Então aqui é um BCD tendendo a zero, dando essa volta aqui de 180 graus. Do ponto de vista analítico, meu G de S vai ser igual a R-2 fase θ-2 sobre R0 fase θ0, R0 fase θ0. Para todo plano S em que R-2 fase menos θ2 é o vetor a partir do 0 e menos 2, até qualquer ponto do plano S e R de 0 fase θ0 é o vetor a partir de um ponto na origem até qualquer ponto no plano S. Ao longo do semiciclo infinito, todos os R menos I igual a infinito e todos os ângulos podem ser aproximados como se os vetores começassem na origem. Assim, o ponto B, que vai ser o G de S igual a 0, fase menos 90, uma vez que todos os θ menos I vão ser iguais a 90 graus, na equação 44, que é a equação acima. No ponto C, todos os R menos I vai ser igual a infinito. E todos os θ menos I vai ser igual a 0 graus na equação 44. Portanto, G de S vai ser igual a 0 fase 0 graus. No ponto D, todos os R menos I igual a infinito e todos os θ menos I igual a menos 90. Assim, G de S vai ser igual a 0 fase 90. O mapeamento do trecho do contorno de D a E é uma imagem refletida do mapeamento de A a B. Resultante é D', E'. Aqui, D', E' vai ser o espelhado aqui que a gente tinha feito antes. Finalmente, no trecho EFA, a magnitude do resultante tende a infinito. O ângulo do zero não muda, porém cada polo muda de 180 graus. Essa variação resulta em uma alteração da função de menos 2 vezes 180, que vai ser igual a menos 360 graus. Portanto, o mapeamento de E' a A' é mostrado como comprimento infinito e girando de menos 360 graus. E' A', dando essa volta de 360 graus. Analiticamente, podemos usar a equação 44 para os pontos ao longo do contorno EFA. Em E, G de S é igual a 2 fase 0, dividido por esse epsilon, que é um valor muito pequeno, fase menos 90, duas vezes. Vai ser igual a infinito, fase menos 180 graus. Em F, meu G de S vai ser igual a 2 fase 0, dividido por esse meu epsilon fase 0, porque vai estar ali já no meu eixo real, que vai dar infinito, fase 0 graus. Em A, eu tenho 2 fase 0 graus, dividido pelo meu epsilon, duas vezes fase 90 graus. Então vai ser infinito, fase menos 180 graus. O diagrama de Nyquist agora está completo e o raio de teste traçado a partir de menos 1 na figura B mostra uma volta no sentido anti-horário e uma volta no sentido horário, resultando em 0 voltas. Agora nós vamos utilizar o diagrama de Nyquist para determinar a estabilidade de um sistema. Empregando a equação simples Z igual a P menos N, os valores de P, o número de polos em malha aberta de G de S e H de S envolvidos pelo contorno, e N, que é o número de voltas que o diagrama de Nyquist dá em torno de menos 1, são utilizados para determinar Z, número de polos no semiplano da direita do sistema em malha fechada. Então, isso aqui vamos deixar bem claro. Eu tenho P, que é o número de polos em malha aberta de G de S e H de S, que são envolvidos por esse contorno. N é o número de voltas que o diagrama de Nyquist dá em torno de menos 1. E eu vou usar isso para determinar o Z, que vai ser quem? O número de polos no semiplano da direita do sistema em malha fechada, que vai determinar se é estável ou instável. Quando a estabilidade para uma faixa de ganho de valor K, a abordagem geral é ajustar o ganho de malha com valor unitário e traçar o diagrama de Nyquist. Uma vez que o ganho é simplesmente um fator multiplicativo, seu efeito é de multiplicar o resultado por uma constante em qualquer ponto do diagrama de Nyquist. Então, quando trabalhar com K, deixa unitário, que a multiplicação vai ser multiplicar esse resultado. Por exemplo, considere a figura aqui abaixo, que resume a abordagem de Nyquist para um sistema com ganho variável, K. À medida que o ganho é variado, podemos visualizar no diagrama de Nyquist, na figura C, expandindo com um ganho maior ou recolhendo com um ganho menor, de acordo com o balão. Então vejam, aqui eu tenho um ganho maior que está expandindo, e aqui eu tenho um ganho menor que está retraindo. Esse diagrama de Nyquist foi feito aqui traçando todo o semiplano da direita. Essa alteração poderia mover o diagrama de Nyquist para além de menos 1, alterando o quadro da estabilidade. Para esse sistema, uma vez que P igual a 2, o ponto crítico deve ser envolvido pelo diagrama de Nyquist para resultar em N igual a 2 e o sistema estável. Uma redução no ganho colocaria o ponto crítico fora do diagrama de Nyquist, em que N igual a 0, resultando em Z igual a 2 e o sistema seria instável. A partir de outra perspectiva,
podemos pensar que o diagrama de Nyquist como permanecendo estacionário e o ponto -1 se movendo ao longo do eixo real. Para isso, ajustamos o ganho como unitário e posicionamos o ponto crítico em -1 sobre k em vez de -1. Assim, o ponto crítico parece se mover para mais perto da origem à medida que k aumenta. Finalmente, se o diagrama de Nyquist cruza o eixo real em -1, então o GH igual a -1, a partir dos conceitos de lugar geométrico das raízes, quando g de S e h de S é igual a -1, a variável S é um polo em malha fechada do sistema. Portanto, a frequência na qual o diagrama de Nyquist passa por -1 é a mesma frequência na qual o lugar geométrico das raízes cruza o eixo Jω. Assim, o sistema é marginalmente estável se o diagrama de Nyquist interceptar o eixo real em -1. Então, -1 ali fica sendo o nosso ponto de instabilidade e estabilidade, né? O ponto onde, por um lado, eu vou ter instabilidade, de um outro lado, eu vou ter a estabilidade. Então, seguimos um exemplo. Para o sistema com realimentação unitária da figura, que é essa aqui de baixo, em que meu g de S vai ser um K sobre S, S mais 3, S mais 5. Então, um polo em 0, um polo em -3 e um polo em -5. Determine a faixa de ganho K para a estabilidade e instabilidade, e o valor do ganho para a estabilidade marginal. Para a estabilidade marginal, determine também a frequência de oscilação. Utilize o critério de Nyquist. Então, primeiro, vamos fazer o K unitário, né? O K igual a 1, e vamos esboçar o diagrama de Nyquist do sistema utilizando o contorno mostrado na figura A, que vai ser a próxima figura aqui. Para todos os pontos do eixo imaginário, esse meu g de ômega h de j ômega vai ser igual a K sobre os meus polos, onde S vai tender a j ômega e K vai tender a 1, né? O S vai ser igual a j ômega e K vai ser igual a 1. Então, daqui eu vou resultar em menos 8 ômega quadrado menos j 15 ômega menos ômega ao cubo, dividido por 64 ômega quadrado mais ômega quadrado, ômega quarta, desculpa, mais ômega quadrado 15 menos ômega quadrado, isso tudo ao quadrado. Em ômega igual a 0, meu g de j ômega h de j ômega vai ser igual a menos 0,356 menos j infinito. Em seguida, determine o ponto onde o diagrama de Nyquist intercepta o eixo real negativo. Fazendo a parte imaginária da equação 45 igual a 0, obtemos ômega igual a raiz de 45. Substituindo esse valor de ômega de volta na equação 45, obtemos uma parte real de 0,0083. Finalmente, em ômega igual a infinito, o meu GH de j ômega vai ser igual ao G de S, H de S com S tendendo a j ômega, que vai ser 1 sobre j ômega infinito ao cubo, ou seja, 0 fase menos 270 graus. Então, a partir do contorno da figura A, que é todo o semiplano da direita, excluindo ali minha origem, P igual a 0 para a estabilidade, N deve ser então igual a 0. A partir da figura B, o sistema é estável se o ponto crítico estiver fora do contorno, sendo N igual a 0. De modo que Z igual a P menos N, que vai ser igual a 0, então tem sistema estável. Portanto, o K deve ser aumentado de 1 sobre 0,083, ou seja, até 120,5 antes do diagrama de Nyquist envolver o menos 1. Assim, para a estabilidade, K tem que ser menor do que 120,5. Para a estabilidade marginal, eu vou utilizar K igual a 120,5. Para este ganho, o diagrama de Nyquist intercepta menos 1 e a frequência de oscilação é 15, raiz de 15 radianos por segundo. Uma vez que a estabilidade do sistema seja determinada pelo critério de Nyquist, a avaliação continuada do sistema pode ser simplificada pela utilização apenas do mapeamento do eixo J ômega positivo. Considere o sistema mostrado na figura. Estável para valores baixos de ganho e instável para valores altos de ganho. Caso o ganho seja pequeno, o mapeamento passará à direita de menos 1 e o sistema será estável. Caso o ganho seja elevado, o mapeamento passará à esquerda de menos 1 e o sistema será instável. Portanto, esse sistema é estável para a faixa de ganho de malha K, que garante que a magnitude em malha aberta é menor que a unidade na frequência em que a fase é 180 graus, ou o equivalente a menos 180 graus. Essa declaração é, portanto, uma alternativa ao critério de Nyquist para esse sistema. Considere agora o sistema mostrado na figura. É parecido, mas é diferente do anterior. Ele é instável para valores baixos de ganho e estável para valores elevados de ganho. Como o contorno envolve dois polos em malha aberta, duas voltas no sentido anti-horário em torno do ponto crítico são requeridos para a estabilidade. O que seria, no caso, teria que dar duas voltas aqui no meu menos 1. Assim, nesse caso, o sistema é estável se a magnitude em malha aberta é maior que a unidade na frequência em que a fase é 180 graus, ou equivalentemente, menos 180 graus.
Então, um exemplo. Determine a faixa de ganho para estabilidade e instabilidade e o ganho para estabilidade marginal para o sistema com realimentação unitária mostrado na figura, em que o meu G de S vai ser K sobre S² mais 2S mais 2, que multiplica S mais 2. Então, tem um polo complexo e tem um polo em menos 2. Eu tenho um polo duplo e um polo em menos 2. Né? Para a estabilidade marginal, determine a frequência de oscilação em radianos. Utilize o critério de Nyquist e o mapeamento apenas do eixo imaginário positivo. Aqui eu começo fazendo K igual a 1 e traço o trecho do contorno ao longo do eixo imaginário positivo, como mostrado aqui na minha figura A. Na figura B, a interseção com o eixo real negativo é obtido fazendo S igual a Jω, em G de S, H de S. E igualando a parte imaginária a zero para determinar a frequência, então substituindo a frequência na parte real de G de Jω, H de Jω. Assim, para qualquer ponto no eixo imaginário positivo, eu vou pegar meu G de Jω, H de Jω, faço a substituição de S tendendo a Jω e obtenho uma equação aqui em base de ômega. Igualando a parte imaginária a zero, obtemos ômega igual a raiz de 6. Substituindo esse valor de volta na equação 46, resulta na parte real de menos 1 sobre 20, que vai ser 1 sobre 20, fase 180 graus. Esse sistema em malha fechada é estável se a magnitude da resposta em frequência é menor que a unidade em 180 graus. Portanto, o sistema é estável para K menor do que 20, instável para K maior do que 20 e marginalmente estável para K igual a 20. Quando o sistema é marginalmente estável, a frequência de oscilação em radianos é raiz de 6. Então agora vamos ver qual é a nossa margem de ganho e margem de fase via diagrama de Nyquist. Utilizando o diagrama de Nyquist, definimos duas medidas quantitativas de quão estável o sistema é. As grandezas chamadas de margem de ganho e margem de fase. A margem de ganho GM é a variação no ganho da malha aberta, expressa em decibéis, requerida a 180 graus de defasagem para tornar o sistema em malha fechada instável. Já a margem de fase, φm, é a variação na defasagem em malha aberta, requerida no ganho unitário para tornar o sistema em malha fechada instável. Então, é a diferença que eu vou ter de ganho ou de fase para chegar no meu menos 1. Então, vejam, aqui eu tenho nesse ciclo unitário aqui, esse ângulo de alfa. Então, eu posso crescer esse ângulo aqui em alfa para poder chegar em menos 1. Ou, em contrapartida, eu tenho esse meu diagrama de Nyquist encostando aqui em menos 1 sobre A. Seria trazer, o tanto que eu consigo trazer em magnitude para esse ponto chegar aqui. Então, um é margem de ganho, que eu tenho essa margem de ganho, ou eu tenho essa margem de fase. Então, aqui, ó, ganho, a diferença de ganho antes da instabilidade e a diferença de fase antes da instabilidade. Então, essa margem de ganho, GM, é o 20 log de A, que é o que falta. E a margem de fase vai ser o ângulo. Então, um exemplo. Determine as margens de ganho de fase para o sistema do exemplo 7, caso K seja igual a 6. Então, no exemplo 7, a gente viu que era um K sobre S² mais 2S mais 2, que multiplica S mais 2. Para obter a margem de ganho, primeiro determine a frequência na qual o diagrama de Nyquist cruza o eixo real negativo. Então, obtendo o nosso G de Jω, H de Jω, nós vamos ter que vai ser igual a 6, que é o K vale igual a 6, sobre o meu denominador em S, que eu vou jogar ele para Jω. Então, eu vou obter essa equação aqui de baixo em função de ômega. O diagrama de Nyquist cruza o eixo real em uma frequência de raiz de 6 radianos por segundo. A parte real é calculada como menos 0,3. Portanto, o ganho pode ser aumentado por 1 sobre 0,3, que vai ser igual a 3,33 antes que a parte real se torne menos 1. Assim, a margem de ganho vai ser quem? O log, 20 log desse valor. Então, o GM, a margem de ganho, vai ser 20 log de 3,33, que vai dar 10,45 decibéis. Essa equação 47 tem um ganho unitário em uma frequência de 1,253 radianos por segundo. Nessa frequência, a fase é menos 112,3 graus. A diferença entre este ângulo e 180 é 67,7 graus, que vai ser a margem de fase. Então agora, vamos tratar de estabilidade, margem de ganho e margem de fase via diagrama de Bode. Então a gente viu esses dados aqui no critério de Nyquist, agora vamos ver em Bode. Então, no exemplo, utilize o diagrama de Bode para determinar a faixa de K para o qual o sistema com realimentação unitária mostrado na figura é estável. Então aqui eu tenho K, S mais 2, S mais 4, S mais 5. Uma vez que esse sistema possui todos os seus polos em malha aberta no semiplano da esquerda, o sistema em malha aberta é estável. Então vamos esboçar o diagrama de Bode. Está aqui o esboço do diagrama de Bode.
O critério de Nyquist para este exemplo nos diz que não queremos volta ao redor de menos 1 para a estabilidade. Portanto, reconhecemos que o diagrama de Bode, logaritmo da magnitude, deve ser menor que a unidade quando o diagrama de Bode de fase for 180 graus. Então, aqui o 180 eu tenho, encostando aqui, que vai ser para a minha frequência 7 radianos por segundo. Este diagrama vai ser menos 180 e o diagrama de magnitude vai ser menos 20. Então, chegando aqui, eu vou ter menos 20 graus aqui. 20 dB. Portanto, um aumento no ganho de 20 dB é possível antes que o sistema se torne instável. Uma vez que o diagrama de ganho foi escalonado para um ganho de 40, mais 20 dB representa um aumento requerido de ganho acima de 40. Assim, o ganho para a instabilidade é 40 vezes 10, que é igual a 400. O resultado final vai ser que 0 é menor do que K, que é menor que 400 para a estabilidade. Este resultado obtido, aproximando-se da resposta em frequência por assíntese de Bode, pode ser comparado com o resultado obtido a partir da resposta em frequência real, que resulta em um ganho de 378 em uma frequência de 6,16 radianos por segundo. Então, isso foi feito aproximando. Então, essa assíntota aqui é aproximada. Então, utilizando ela, eu consegui ter um valor bem próximo do valor real de 378 de ganho ali possível. A margem de fase é obtida utilizando a curva de magnitude para determinar a frequência ômega-φm, onde ganha 0 dB. Na curva de fase, nesta frequência, a magnitude de fase φm é a diferença entre o valor da fase e 180 graus. Então aqui, quando esse diagrama de ganho atinge o 0 dB, a diferença angular entre o ponto do ângulo e o meu 180 vai ser a margem de fase. E quando eu chego em 180, a diferença de ganho entre o ponto e o 0 dB é a nossa margem de ganho. Exemplo 10. Caso K igual a 200 no sistema do exemplo anterior, determine a margem de ganho e a margem de fase. Bom, o sistema é esse mostrado abaixo. O diagrama de Bode da figura ao lado está escalonado para um ganho de 40. Caso K seja igual a 200, que é 5 vezes maior, o diagrama de magnitude será 20 log de 5, que vai ser igual a 13,98 dB mais alto. Para obter a margem de ganho, olhe para o diagrama de fase e determine a frequência onde a fase é 180 graus. Então, a frequência está aqui, 180 graus. Nessa frequência, determine, a partir do diagrama de magnitude, quanto o ganho pode ser aumentado antes de alcançar 0 dB. Então, aqui eu tenho esse ponto aqui, se eu não me engano, e essa aqui é a diferença. Na figura, a fase é 180, aproximadamente 7 radianos por segundo. No diagrama de magnitude, o ganho é de menos 20 mais 13,98 dB, que vai ser igual a menos 6,02 dB. Portanto, a margem de ganho é de 6,02 dB, que é a diferença ali. Para obter a margem de fase, procuramos um diagrama de magnitude pela frequência onde o ganho é 0 dB. Nessa frequência, olhamos o diagrama de fase para obter a diferença entre a fase e 180 graus. Esta é a diferença, é a margem de fase. Novamente, lembrando que o diagrama de magnitude da figura é 13,98 dB mais baixo que o diagrama real. O cruzamento de 0 dB, que é 13,98 dB para o sistema normalizado na figura, ocorre em 5,5 radianos por segundo. Nessa frequência, a fase é menos 165. Portanto, a margem de fase é menos 165 menos 180, que é igual a 15 graus. Agora vamos ver a relação entre a resposta transitória em malha fechada e a resposta em frequência em malha fechada. Considere o sistema de controle com realimentação de segunda ordem da figura, onde deduzimos relações entre a resposta transitória em malha fechada e os polos da função de transferência em malha fechada. Então aqui eu tenho a função ωn² sobre S mais 2zeta ωn. O meu C sobre R vai ser igual à minha função T em malha fechada, que vai ser ωn² mais S² mais 2zeta ωns mais ωn². Substituindo S por Jω na equação 49, que é a anterior, calculamos a magnitude da resposta em frequência em malha fechada, como sendo o módulo aqui dessa função em malha fechada para S igual a Jω, que vai ser ωn² dividido pela raiz aqui disso daqui. Mostramos agora que existe uma relação entre o valor de pico da magnitude da resposta em malha fechada e o valor de amortecimento. Elevando a equação 51, que é aquela anterior que a gente tinha utilizado, né, que é o módulo aqui do T de Jω, ao quadrado, derivando em relação a ômega ao quadrado e igualando a derivada a zero, temos o valor máximo de MP, em que o meu MP
vai ser 1 sobre 2ζ raiz de 1 menos ζ². Em uma frequência ômega-p, de ômega-p vai ser igual a ômega-n raiz de 1 menos 2ζ². Uma vez que z está relacionado com a ultrapassagem percentual, podemos representar graficamente MP em função da ultrapassagem percentual. Então aqui eu tenho a porcentagem de overshoot pela MP. E aqui é um gráfico crescente. Outra relação entre a resposta em frequência e a resposta no tempo ocorre entre a velocidade da resposta no tempo, medida pelo tempo de acomodação, instante de pico e tempo de subida, e a faixa de passagem da resposta em frequência em malha fechada. É definido como a frequência ômega-BW, na qual a curva de magnitude da resposta é 3 dB inferior ao seu valor na frequência zero. A faixa de passagem do sistema com dois polos pode ser obtida determinando a frequência em que m é igual a 1 sobre raiz de 2, isto é, menos 3 dB, na equação 51, que é essa daqui, que eu repeti para vocês. A dedução é deixada como exercício para o estudante. O resultado dessa minha frequência vai ser ômega-BW vai ser igual a ômega-n raiz quadrada de 1 menos 2ζ² mais raiz quadrada de 4ζ à quarta menos 4ζ² mais 2. Para relacionar o ômega-BW ao tempo de acomodação, substituímos ômega-n, que vai ser igual a 4tsz na equação 54, que é a anterior, e vamos obter o ômega-BW igual a 4 sobre tsz raiz quadrada de 1 menos 2ζ² mais raiz quadrada de 4ζ² menos 4ζ² mais 2. De modo similar, como ômega-n é igual a 4 sobre tp raiz de 1 menos ζ², fazendo a substituição, eu vou ter ômega-BW vai ser igual a π dividido por tp raiz de 1 menos ζ², e repete a raiz de cima aqui. Para relacionar a faixa de passagem com o tempo de subida tr, utilizamos essa figura aqui, conhecendo z e tr desejados. Essa figura foi que a gente viu nos capítulos anteriores, na resposta do tempo do sistema de segunda ordem. Por exemplo, admita que z é igual a 4 e tr é igual a 0,2 segundos. Utilizando a figura e a ordenada tr ômega-n igual a 1,463, a partir do que ômega-n vai ser igual a 1 sobre 463 dividido por 0,2, que vai ser igual a 7,315 radianos por segundo, utilizando a equação 54, ômega-BW vai ser igual a 10,05 radianos por segundo. Então, os gráficos normalizados das equações 55 e 56 e da relação entre faixa de passagem normalizada pelo tempo de subida e o fator de amortecimento são mostrados na figura abaixo. Então, aqui eu tenho o fator de amortecimento no eixo x por ômega-BW-TS, ômega-BW-TP e ômega-BW-TR. Então, aqui eu tenho TS, TP e TR. E a relação entre as respostas em frequência em malha fechada e em malha aberta. Considere um sistema com realimentação unitária, cuja função de transferência em malha fechada vai ser T de S, G sobre 1 mais G. A resposta em frequência dessa função de malha fechada vai ser substituindo S por Jω. Então, G de Jω, 1 mais G de Jω. Como G de Jω é um número complexo, eu vou fazer G de Jω igual a P de ômega mais JQ de ômega. Então, nessa equação aqui de cima, eu vou separar a parte real e a parte imaginária, que vai resultar em P de ômega mais JQ de ômega dividido por P de ômega mais 1 mais JQ de ômega. Portanto, o m quadrado vai ser igual ao módulo de t quadrado, que vai ser igual ao p quadrado mais q quadrado dividido por p mais 1 quadrado mais q quadrado. Essa equação aqui pode ser colocada na forma p mais m quadrado dividido por m quadrado menos 1, isso tudo ao quadrado, mais q quadrado, que vai ser igual a m quadrado dividido por m quadrado menos 1 quadrado. Isso aqui vai ser a equação de um círculo de raio m dividido por m quadrado menos 1, com o centro em menos m quadrado dividido por m quadrado menos 1. Que são esses círculos aqui. Esses círculos mostrados na figura ao lado, para diversos valores de m, são chamados de círculo de m constante e são o lugar geométrico da magnitude da resposta em frequência em malha fechada para sistemas com realimentação unitária. Assim, se a resposta em frequência polar de uma função em malha aberta g de S for traçada e sobreposta aos ciclos de m constante, a magnitude da resposta em frequência em malha fechada é determinada por interseção deste diagrama polar com o ciclo de m constante. Então, a partir da equação 59, que é essa aqui de T de Jω com separado P mais JQ, né? A fase φ da resposta em malha fechada vai ser tangente a menos 1 de Q sobre P, menos a tangente a menos 1 de Q sobre P mais 1. Depois de utilizar
tangente de alfa menos beta igual a tangente de alfa menos tangente de beta, dividido por 1 mais tangente de alfa tangente de beta, omitindo a notação de função. Tangente de φ vai ser igual a n, que vai ser igual a q, dividido por p quadrado mais p mais q quadrado. A equação 63, que é essa daqui, pode ser colocada na forma de um círculo, p mais meio quadrado mais q menos 1 sobre 2n quadrado, que vai ser igual a n quadrado mais 1 dividido por 4n quadrado, que é mostrado na figura do próximo slide para diversos valores de n. Os ciclos deste diagrama são chamados de ciclos de n constante. Sobrepondo uma resposta em frequência em malha aberta de um sistema com realimentação unitária aos ciclos de n constante, obtemos a fase da resposta em malha fechada do sistema. Obtenha a resposta em frequência em malha fechada do sistema com realimentação unitária mostrada na figura. Então aqui eu tenho um sistema de realimentação unitária, onde meu G de S vai ser 50 sobre S, S mais 3, S mais 6. Utilizando os círculos de n constante e a curva polar da resposta em frequência em malha aberta. Então, primeiro, eu vou obter a função em frequência em malha aberta e vou construir o diagrama polar da resposta em frequência sobreposto aos círculos de m e n constante. A função em malha aberta vai ser quem? Se trocar S por J ômega, eu fico com 50 menos 9 ômega quadrado mais J 18 ômega menos ômega ao cubo, a partir da qual a magnitude, que é o módulo dessa equação anterior, e a fase, que é a fase da equação anterior, podem ser determinadas e representados graficamente. O diagrama polar da resposta em frequência em malha aberta, diagrama de Nyquist, é mostrado sobreposto aos círculos M e N na figura do próximo slide. Então, o diagrama de Nyquist está sobreposto aqui nesse diagrama de M e N para vários valores. A magnitude da resposta em frequência em malha fechada pode ser agora obtida determinando-se a interseção de cada ponto do diagrama de Nyquist com os círculos M, enquanto a fase da resposta em malha fechada pode ser obtida determinando-se a interseção de cada ponto do diagrama de Nyquist com os círculos N. O resultado é mostrado aqui ao lado, onde eu tenho marcado cada uma das interseções com os círculos de N e M. Uma desvantagem da utilização dos círculos M e N é que alterações do ganho na função de transferência em malha aberta não podem ser tratadas facilmente. Outra representação dos ciclos M e N, chamada de carta de Nichols, apresenta os ciclos de M constante em dB, de modo que mudanças do ganho sejam tão simples de tratar quanto o diagrama de Bode. A carta é um gráfico de magnitude em malha aberta em dB versus a fase em malha aberta em graus. Todos os pontos dos ciclos M podem ser transferidos para uma carta de Nichols. Cada ponto dos ciclos de M constante é representado por magnitude e fase, que são coordenadas polares. Convertendo a magnitude em dB, podemos transferir o ponto para a carta de Nichols. Utilizando as coordenadas polares com magnitude em dB como ordenada e a fase como abscissa. De modo similar, os ciclos N também podem ser transferidos para a carta de Nichols. Então, essa daqui é a carta de Nichols, onde eu tenho a magnitude em dB aqui e eu tenho a fase em graus aqui embaixo, onde eu tenho os ciclos de M e N. Por exemplo, vamos considerar a função K, S, S mais 1, S mais 2. Sobrepondo a resposta em frequência de G de S na carta de Nichols, traçando a magnitude em dB versus a fase para uma faixa de frequência de 0,1 a 1 radiano por segundo, caso o ganho seja aumentado em 10 dB, simplesmente vou elevar a curva de K igual a 1 em 10 dB e vou obter a curva para K igual a 3,16 em 10 dB. A interseção dos gráficos de G de S com a carta de Nichols fornece a resposta em frequência do sistema em malha fechada. Então aqui eu tenho para K igual a 1 embaixo e eu tenho para K igual a 3,16 em cima. Vejam que ela só deu um shift aqui para cima. Agora, falando de relação entre a resposta transitória em malha fechada e a resposta em frequência em malha aberta. Podemos determinar o pico da resposta em frequência em malha fechada, encontrando a curva de M máximo tangente à resposta em frequência em malha aberta. Então, podemos determinar o fator de amortecimento zeta e, subsequentemente, a ultrapassagem percentual através da equação 52. Então, vamos lá. Determine o fator de amortecimento e a ultrapassagem percentual esperados para o sistema do exemplo 11, utilizando a resposta em frequência em malha aberta e os círculos M. Então, está aqui nosso sistema do exemplo 11, onde eu tenho G de S 50 sobre S, S mais 3, S mais 6. A equação 52, que é essa aqui do MP, né, do máximo de pico, mostra que existe uma relação única entre o fator de amortecimento do sistema em malha fechada e o valor de pico MP, do diagrama de magnitude em frequência do sistema em malha fechada. A partir da figura ao lado, vemos que o diagrama de Nyquist é tangente ao círculo M de 1,8.
Então, o círculo M de 1,8 é este daqui. E vejam que ele é tangente, está pegando aqui na tangente. Verificamos que este é o valor máximo para a resposta em frequência em malha fechada. Portanto, o MP vai ser igual a 1,8. Podemos resolver para zeta reorganizando a equação 52 da seguinte forma. Zeta quarta menos zeta quadrado mais 1 sobre 4mp quadrado vai ser igual a 0. Como mp é igual a 1,8, então zeta vai ser igual a 0,29 e 0,96. A partir da equação 53, quando eu tenho meu ômega P, um fator de amortecimento maior do que 0,707 resulta na inexistência de um pico acima da frequência zero. Dessa forma, vamos escolher zeta igual a 0,29 como resposta, que é equivalente a 38,6% de ultrapassagem. Deve-se tomar cuidado, contudo, para termos certeza de que podemos fazer uma aproximação de segunda ordem ao associar o valor da ultrapassagem percentual com o valor de zeta. Uma simulação computacional da resposta do grau mostra que 36% de ultrapassagem, o que, convenhamos, está bem próximo aí da realidade. Vamos agora deduzir a relação entre margem de fase e o fator de amortecimento. Essa relação nos habilitará a calcular a ultrapassagem percentual a partir da margem de fase obtida a partir da resposta em frequência em malha aberta. Considere o sistema com realimentação unitária cuja função em malha aberta seja g de s igual a ω_n² dividido por s mais 2 zeta ω_n. A função de transferência em malha fechada vai ser a velha conhecida ω_n², s mais 2 zeta ω_n, s mais ω_n². Para calcular a margem de fase, primeiro vamos determinar a frequência na qual o módulo de g de jω igual a 1. Portanto, tirando o módulo da minha função, substituindo s por jω igualando a 1, a frequência ω1 que satisfaz a equação 70, que é essa daqui, vai ser ω1 igual a ω_n, essas duas raízes aqui. A fase de g de jω nessa frequência vai ser menos 90 graus, menos a tangente menos 1 de ω1 sobre 2 zeta ω_n. Ou seja, menos 90 menos a tangente menos 1 dessas duas raízes aqui de cima, dividido por 2 zeta. A diferença entre o ângulo da equação 72 e menos 180 é a margem de fase φm. Então, o meu φm vai ser igual a 90 menos esse cara aqui da equação anterior. Então, vai ser igual a tangente menos 1 de 2 zeta dividido por raiz quadrada de menos 2 zeta quadrado mais raiz quadrada de 1 mais zeta, 1 mais 4 zeta quadrado. A equação 73, representada graficamente na figura ao lado, mostra a relação entre a margem de fase e o fator de amortecimento. Então, aqui eu tenho o fator de amortecimento e minha margem de fase em graus. Então, aqui a gente pode ver algumas coisas, como quanto maior o fator de amortecimento, maior vai ser minha margem de fase. Porque o fator de amortecimento menor, inclusive, o sistema ele é mais oscilatório. Então, ele está mais próximo aqui da instabilidade do que o sistema superamortecido. Como exemplo, a equação 53, que é essa aqui repetida embaixo, nos diz que não há frequência de pico se zeta é igual a 0,707. Portanto, não existe pico na curva de magnitude da resposta em frequência em malha fechada para esse valor de fator de amortecimento e para valores maiores. Assim, a partir da figura 10.48, que é essa aqui ao lado, uma margem de fase de 65,52, que é para zeta igual a 0,707 ou maior, é requerida da resposta em frequência em malha aberta para garantir que não haja pico na resposta em frequência da malha fechada. A curva de M igual a 0,707, que é 23 dB, representada novamente na figura ao lado para maior clareza, mostra o ganho em malha aberta quando o sistema em malha fechada é de menos 3 dB, o que tipicamente ocorre em ωBW. Se o ganho em malha fechada é 0 dB, podemos aproximar a figura ao lado considerando que a faixa de passagem em malha fechada ωBW, a frequência na qual a magnitude da resposta em malha fechada é menos 3 dB, é igual à frequência na qual a magnitude da resposta em malha aberta está entre menos 6 e menos 7,5 dB, caso a fase da resposta em malha aberta esteja entre menos 135 e menos 225 graus. Então, utilizando uma aproximação de segunda ordem, as equações 55 e 56 repetidas abaixo podem ser utilizadas em conjunto com o fator de amortecimento desejado, zeta, para determinar o tempo de acomodação e o instante de pico, respectivamente. Então, um exemplo. Dado o sistema da figura A e o diagrama de Bode da figura B, estime o tempo de acomodação e o instante de pico. O sistema em malha aberta tem a função 50, SS mais 3, S mais 3, e aqui ao lado eu tenho o diagrama de Bode desse sistema.
Utilizando o diagrama de Bode, estimamos a faixa de passagem em malha fechada, determinando a frequência onde a magnitude da resposta em malha aberta está na faixa de 6 a menos 7,5 dB, caso a faixa de resposta esteja na faixa de menos 135 a menos 225 graus. Uma vez que a figura B mostra de menos 6 a menos 75 dB em aproximadamente 3,7 radianos, então de menos 6 a menos 7,5 dB, que é alguma coisa perto daqui, eu tenho 3,7 radianos por segundo, como a fase da resposta na região especificada, ômega-BW vai ser aproximadamente 3,7 radianos por segundo. Em seguida, determine zeta através da margem de fase. A partir da figura B, a margem de fase obtida determinando a primeira frequência na qual o diagrama de magnitude é 0 dB, então aqui eu tenho 0 dB mais ou menos nessa linha aqui, que é a frequência de 2,2 radianos. A fase é cerca de 145 graus, então descendo aqui eu vou ter 145 graus. Portanto, a margem de fase é aproximadamente menos 145 menos 180, que vai ser igual a 35 graus. Utilizando a figura, zeta vai ser igual a 0,32. Finalmente, utilizo a equação 55 e 56, com os valores de ômega-BW e zeta, que acabamos de ser determinados. Então, encontramos um TS de 4,86 e um TP de 1,29 segundo. A verificação da análise com uma simulação computacional mostra esse TS de 5,5 e esse TP de 1,43 segundo. Agora, características do erro em regime permanente a partir da resposta em frequência. Para determinar Kp, considero o sistema do tipo 0. Então, eu tenho meu G de S igual a K, o produtório de S mais ZI, que é os zeros, dividido pelo produtório dos polos. Um diagrama de Bode de logaritmo da magnitude não normalizado e não escalonado, típico é mostrado na figura A. Aqui, o valor inicial vai ser 20 log de M, que vai ser igual a 20 log de K sobre o multiplicatório dos zeros dividido pelo multiplicatório dos polos. Mas, para esse sistema, o Kp vai ser igual a K, o produtório de ZI dividido pelo produtório de PI, que é o mesmo valor do eixo de baixa frequência. Assim, para um diagrama de Bode de logaritmo da magnitude não normalizado e não escalonado, a magnitude de baixa frequência é 20 log de Kp para o sistema do tipo 0. Para determinar Kv para um sistema do tipo 1, considere a seguinte função de transferência em malha aberta do sistema. Então, aqui eu tenho G de S igual a K, o produtório dos zeros, sobre o produtório dos polos, porém com o meu tipo 1 aqui no meu S. O diagrama de Bode, logaritmo da magnitude não normalizado e não escalonado, típico, é mostrado na figura B aqui. O diagrama de Bode começa em 20 log de M, que vai ser 20 log de K, dividido por produtório dos zeros, produtórios dos polos, e esse ômega zero aqui multiplicando. A inclinação inicial de menos 20 dB por década pode ser considerada como tendo sido originada da função G' de S, que é igual a K, o produtório dos zeros, sobre S, produtório dos polos. G' de S cruza o eixo da frequência quando o ômega é igual a K, produtório de Z, sobre produtório de P, mas, para o sistema original da equação 77, eu tenho que o Kv vai ser igual a K, o produtório de Z, sobre o produtório de P, que é igual à interseção do eixo da frequência, que é a equação 80. Portanto, podemos determinar Kv estendendo a inclinação inicial de menos 20 dB por década, que é essa daqui, até o eixo de frequência em um diagrama de Bode não normalizado, não escalonado. A interseção com o eixo de frequência é Kv. Então, seguindo aqui, eu tenho o Kv. Para determinar Ka para o sistema do tipo 2, eu vou considerar o seguinte: o G de S igual a K, o meu produtório do zero, sobre S quadrado, o tipo 2, produtório dos polos. Um diagrama de Bode não normalizado e não escalonado típico para o sistema do tipo 2 é mostrado na figura C, aqui. O diagrama de Bode começa em 20 log de M, que vai ser igual a 20 log de K, produtório de zero, ômega zero quadrado, produtório de polos. A inclinação inicial vai ser menos 40 dB, por causa do S quadrado aqui, né? E pode ser considerado como vindo de uma função G' de S igual a K, o produtório do zero, sobre S quadrado, produtório dos polos. G' de S vai cruzar o eixo das frequências quando o ômega for igual a raiz quadrada de K, produtório do zero, sobre produtório dos polos. Mas, no sistema original, que é a equação 82, Ka vai ser igual a K, o produtório sobre os produtórios. Portanto, a inclinação de 40 dB por década intercepta o eixo em frequência em raiz de Ka. Então, só seguir aqui, que ele vai interceptar o meu eixo em raiz de K.
Então, seguindo o exemplo, para cada diagrama de Bode de logaritmo da magnitude não normalizado e não escalonado da figura ao lado, determine o tipo do sistema, o valor da constante de erro estático apropriada. A figura A é um sistema tipo 0, eu não tenho aquele decaimento logo inicial. O valor de Kp é dado pelo valor da assíntota de baixa frequência, assim 20 log de Kp igual a 25 ou Kp igual a 17,78, que veio daqui. A figura B é um sistema do tipo 1, uma vez que a inclinação inicial é menos 20 dB por década. Então aqui eu tenho menos 20 dB por década de inclinação inicial. O valor de Kv é o valor da frequência em que a inclinação inicial cruza o eixo da frequência em 0 dB. Portanto, Kv vai ser igual a 0,55, onde ele cruza aqui o 0 dB. Então, sigo aqui a inclinação, onde ele vai cruzar o 0 dB, 0,55. Na figura C, eu tenho o sistema do tipo 2, porque a inclinação é menos 40 dB por década inicial, na inclinação inicial aqui. O valor de raiz de Ka é o valor da frequência em que a inclinação inicial cruza o eixo da frequência em 0 dB. Portanto, eu vou seguir aqui essa minha inclinação. Quando encostar aqui no 0 dB, eu tenho o meu valor de Ka, raiz de Ka no caso, que vai ser igual a 32, raiz de 32, que vai ser igual a 9. E agora vamos tratar de sistema com atraso no tempo. O atraso no tempo ocorre em sistemas de controle quando há atraso entre a resposta comandada e o início da resposta saída. Admita uma entrada R de S para o sistema G de S, resulte uma saída C de S. Caso o outro sistema G' de S atrase a saída por T segundos, a resposta saída é CT menos T segundos. A transformada de Laplace C de T menos T é E elevado a menos ST C de S. Assim, para o sistema sem atraso, C igual a R de S G de S. E para o sistema com atraso, E menos ST C de S vai ser igual a R de S G' de S. Dividindo essas duas equações, G' de S e G de S vai ser igual a E elevado a menos ST. Portanto, o G' de S vai ser igual a E elevado a menos ST vezes G de S, que é o atraso, esse E elevado a menos ST. O efeito da introdução do atraso no tempo em uma resposta também pode ser visto a partir da perspectiva da resposta em frequência, substituindo S igual a Jω na equação acima. Consequentemente, o G' de Jω vai ser igual a E elevado a menos Jωt vezes G de Jω. Ou seja, módulo de G de Jω fase menos ômega-t mais fase de G de Jω. Em outras palavras, o atraso no tempo não afeta a curva de magnitude da resposta em frequência de G de Jω. Porém, ele subtrai uma defasagem linearmente crescente ômega-t do diagrama de fase da resposta em frequência de G de Jω. A partir da figura ao lado, observamos que a redução da fase causada pelo atraso reduz a margem de fase. Utilizando uma aproximação de segunda ordem, essa redução da margem de fase resulta em um fator de amortecimento menor para o sistema em malha fechada e uma resposta mais oscilatória, uma frequência de margem de ganho menor. Então, por conta desse desconto no meu diagrama de fase, eu tenho uma margem de fase menor aqui para o sistema com delay, comparado com o sistema sem delay. Então, um exemplo. Traz a resposta em frequência para o sistema K dividido por SS mais 1, S mais 10. Caso haja um atraso de tempo de 1 segundo através do sistema, utilize o diagrama de Bode. O diagrama de fase é afetado pelo atraso, já o de módulo não. Então, primeiro eu traço o diagrama de fase para o atraso, E menos Jωt, que vai ser igual a 1 fase de menos ômega-t, que é igual a 1 fase menos ômega. Uma vez que t vai ser 1 segundo, então fica só ômega. Em seguida, traço o diagrama de fase do sistema, que é o de G de Jω. Utilize os métodos descobertos anteriormente, que a gente já viu. Observe que o atraso resulta em uma margem de fase menor, uma vez que em qualquer frequência a fase é mais negativa. Utilizando uma aproximação de segunda ordem, esse decréscimo na margem de fase implica um fator de amortecimento menor e uma resposta mais oscilatória para o sistema em malha fechada. Então, aqui eu tenho o meu atraso e eu tenho o meu sistema aqui em preto. Quando eu somo os dois, eu tenho essa resposta aqui final. Isso vai fazer com que eu tenha uma margem de fase menor e um sistema com mais oscilação. E um outro exemplo, o sistema em malha aberta com atraso no exercício anterior é utilizado em uma configuração com realimentação unitária. Faça o seguinte, determine a faixa de ganho K para resultar em estabilidade. Utilize o diagrama de Bode e as técnicas de resposta em frequência. Repita o item A para o sistema sem atraso no tempo.
A partir da figura, a fase é menos 180 graus em uma frequência de 0,81 radianos por segundo, para o sistema com atraso no tempo, marcado como total no diagrama de fase. Nessa frequência, a curva de magnitude está em menos 20,39 dB. Assim, K pode ser aumentado a partir de seu valor unitário até 10 elevado a 20,39 dividido por 20, que vai ser igual a 10,46. Portanto, o sistema é estável para 0 menor do que K, menor ou igual que 10,46. Caso utilizemos a curva de fase sem atraso no tempo, marcado como só o sistema aqui, menos 180 graus ocorre uma frequência de 3,16 radianos, mais ou menos por aqui. E K pode ser aumentado em 40,84 dB ou 110,2. Portanto, sem atraso, o sistema é estável para 0 menor do que K, menor ou igual que 110,2, que dá uma ordem de grandeza a mais. Então, o sistema com atraso, ele realmente é muito difícil de controlar, porque demora muito para obter minha resposta. No exemplo 17, o sistema em malha aberta com atraso, exemplo 15, é utilizado em uma configuração com realimentação unitária. Faça o seguinte, estime a ultrapassagem percentual caso K igual a 5. Utilize o diagrama de Bode e as técnicas de resposta em frequência. Repita o item para o sistema sem atraso no tempo. Como K igual a 5, a curva de magnitude do diagrama de Bode é levantada por 13,98 dB. O cruzamento em 0 dB ocorre, então, em uma frequência de 0,47 radianos por segundo, que é 13,98 dB a mais, com uma fase de menos 145 graus, como pode ser observado a partir do diagrama de fase marcado como total, que é aqui. Portanto, a margem de fase é menos 145 menos 180, que é igual a 35. Admitindo uma aproximação de segunda ordem, utilizando a equação 73 ou a sua representação gráfica aqui, obtemos um zeta de 0,33. A partir da equação 38, que relaciona zeta aqui com a ultrapassagem percentual, eu vou achar essa ultrapassagem percentual de 33%. A resposta no tempo da figura A mostra uma ultrapassagem percentual em 38% ao invés de 33% por conta dessa aproximação de segunda ordem. Observe o atraso no tempo no início da curva, que é esse atraso aqui na resposta que nós temos. Quando eu já não tenho esse atraso, olha, o cruzamento de 0 dB ocorre em uma frequência de 0,47 radianos por segundo, com uma fase de menos 118. Portanto, a margem de fase é menos 118 menos 180, que vai ser 62 graus. Admitindo a aproximação de segunda ordem utilizando a equação 73, ou a figura 10.48, obtemos zeta igual a 0,64. Então, a partir da equação 38 aqui em cima, eu vou ter essa ultrapassagem percentual de 7,3%. Ou seja, bem menor essa ultrapassagem percentual em relação quando eu tenho um sistema com atraso. Agora vamos obter funções de transferência experimentalmente. Para obter um diagrama de resposta em frequência experimentalmente, utilizamos uma força senoidal ou um gerador de sinais senoidais na entrada do sistema e medimos a amplitude e a fase de saída senoidal em regime permanente. Repetindo esse processo para várias frequências, obtemos dados para um diagrama em resposta em frequência. A amplitude da resposta é m de ômega igual a ms de ômega dividido por me de ômega. E a fase da resposta é φ de ômega igual a φs de ômega menos φe de ômega. Uma vez que a resposta em frequência tenha sido obtida, a função de transferência do sistema pode ser estimada a partir das frequências de quebra e das inclinações. Os métodos de resposta em frequência podem resultar em estimativa mais refinada da função de transferência do que as técnicas de resposta transitória. Então, um exemplo aqui, determine a função de transferência do subsistema cujo diagrama de Bode são mostrados nessa figura aqui ao lado. Vamos primeiro extrair os polos subamortecidos que suspeitamos com base no pico aqui da curva de magnitude. Estimamos que a frequência natural esteja próxima da frequência de pico, em aproximadamente 5 radianos por segundo, mais ou menos por aqui, né? A partir da figura ao lado, vemos um pico de cerca de 6,5 dB, que se traduz em um fator de amortecimento de cerca de zeta igual a 0,24, através da equação 52. A função de segunda ordem com ganho unitário é, portanto, G1 de S, a equação tradicional de segunda ordem, que vai ser igual a 25 dividido por S² mais 2,4S mais 25. O diagrama da resposta em frequência dessa função é construído e subtraído dos diagramas de Bode anteriores para resultar na resposta da figura do próximo slide. Sobrepondo uma reta de menos 20 dB por década na magnitude da resposta e uma reta de menos 45 graus por década na fase da resposta, encontramos um polo final. A partir da fase da resposta, estimamos a frequência de quebra em 90 radianos por segundo. Subtraindo a resposta de G2 de S igual a 90 dividido por S mais 90 da resposta anterior, resulta a resposta da figura do próximo slide, que é essa daqui. A figura ao lado tem curvas de magnitude e de fase semelhantes às geradas por uma função de atraso de fase. As frequências de quebra são lidas a partir da figura como 9 e 30 radianos por segundo.
Uma função de transferência de ganho unitário contendo um polo em menos 9 e um zero em 30 é G3 de S igual a 0,3 S mais 30 S mais 9. Após a subtração de G1, G2 e G3, obtemos uma magnitude da resposta em frequência praticamente constante, com uma variação de 61 dB e uma fase da resposta praticamente constante em menos 3 graus, mais ou menos 5 graus. O valor de baixa frequência, ou valor estático da curva original, é menos 9 dB, ou 0,11. Nossa estimativa da função de transferência do subsistema é G de S igual a 0,11 G1, G2, G3. Então, aqui eu tenho o G de S com as três equações que nós encontramos, e é interessante observar que a curva original foi obtida a partir da função 70, S mais 20 dividido por S mais 7, S mais 70, S quadrado mais 2S mais 25. Vejam que existe uma proximidade muito grande entre essas duas equações aqui, fazendo essa análise pelo diagrama de Bode. E aqui acabamos as técnicas de resposta em frequência.